Quando fazer as instalações de água de esgoto e chuva? Olha, é muito importante você pensar nesta fase aí do projeto da sua casa. É muito comum a gente ver nas obras, geralmente algumas pessoas me chamam para uma assessoria e a obra já está em andamento, não fez um projeto, não tem um acompanhamento ali do engenheiro que fez o projeto para essa pessoa. É muito comum por aí, temos engenheiros e arquitetos que fazem o projeto, a pessoa vai e dá continuidade na construção e essa pessoa não vai ali dar aquele suporte para uma construção, para uma obra, para uma reforma. E eu estou aqui para te ajudar nesta fase da sua obra, que é quando que você deve fazer então as instalações de água, de esgoto e as águas de chuva. É importante você entender aqui, na hora que você vai pensar aí na construção da sua casa, um primeiro ponto muito importante, que é definir todos os pontos que terão esgoto. Parece redundante que eu vou falar aqui, você vai dizer para mim aí, talvez você já está até pensando, Ed, eu sei quais são os pontos que vai esgoto, eu já sei o que vai acontecer em cada ponto que é esgoto, que deve ir para a caixa de esgotos. Sim, você sabe, mas será que você sabe de detalhes importantíssimos que se você não pensar nestes detalhes, você vai ter problemas muito grandes lá na frente? Eu vou dizer aqui para você, você precisa pensar no banheiro, né, os pontos de esgoto do banheiro, isso é muito importante. É importante você pensar na sua cozinha, que a sua cozinha tem ligação com esgoto, e é importante você pensar na sua lavanderia. 3 pontos importantes que você tem que levar em conta. O primeiro deles no esgoto é que você precisa pensar aí no seu banheiro, a água da pia do seu banheiro, ela é esgoto. Algumas pessoas conectam esta água da pia diretamente ali na tubulação de esgoto do vaso, diretamente ali até naquele joelho que sai embaixo da bacia sanitária, mas eu prefiro sempre que esta água da pia esteja conectada na tubulação após este vaso. O ralo do seu banheiro também faz parte do esgoto. Esse ralo também eu prefiro não ligar diretamente ali na tubulação da bacia sanitária. Se for possível, você pensar neste ralo levando a água ali do chuveiro para um outro ponto do esgoto, de repente até a caixa de esgotos mais próxima. Se isso for possível, é muito legal, é muito interessante, mas se não for possível, você pode conectar também ali na tubulação de esgoto do seu banheiro. E é importante você pensar o seguinte, estes pontos de água devem obrigatoriamente ir para a caixa de esgoto. Eles não podem sair ali do seu esgoto, por exemplo, como em alguns casos eu já vi, e ir para a caixa de águas pluviais, que é água de chuva. Isso não pode ocorrer. Outro ponto que algumas pessoas também se equivocam é na hora de pensar no ponto de esgoto da cozinha. O ponto de esgoto da cozinha obrigatoriamente tem que ir para uma caixa de gordura. A caixa de gordura ela é diferente da caixa de esgoto, porque ela tem uma parte dela dentro dela, geralmente algumas as que você consegue comprar aí na internet, você consegue tirar o cesto dela que fica cheio de gordura e fazer a limpeza. Ou seja, a água da cozinha sai da pia da sua cozinha, vai até essa caixa de gordura, a gordura vai decantar, vai ficar na parte de baixo ali daquela caixa, a água limpa vai para a caixa de esgoto. Então, antes de você lançar a água da pia da sua cozinha no esgoto, ela tem que passar por um ponto de uma caixa de gordura. Viu como é interessante você definir estes pontos antes de você pensar na sua rede de esgoto? Outro ponto é a lavanderia. Você tem que definir aí na sua lavanderia, antes desta água ir para o esgoto, o que você vai fazer com as águas servidas. Água de tanque, água de máquina de lavar, de tanquinho elétrico. Você vai reaproveitar esta água? Então você precisa definir a tubulação que vai para uma caixa que está ali enterrada, uma caixa que está em um ponto estratégico que você vai recuperar a água da máquina de lavar roupas, por exemplo. De repente você vai fazer uma caixa que vai reter esta água e você vai subir esta água através de uma bomba para um reservatório elevado e vai utilizar nas descargas, por exemplo. Isto é bem possível. Então você tem que definir estes pontos que terão esgoto, como você vai tratar este esgoto, né?
Como você viu, a água da pia da cozinha é uma água que deve passar pela caixa de gordura. O ralo da cozinha deve ser encaminhado para a caixa de esgoto. Então você começa a definir estes pontos. Quais são os pontos que terão esgoto? Como que você vai utilizar este esgoto? E você precisa então, a partir daí, definir qual a posição de cada caixa de esgoto que vai ter aí na sua casa. Se você tem um terreno um pouco mais longo, você vai precisar de várias caixas de esgoto no seu terreno. Se você tem um terreno menor, você vai precisar de algumas caixas de esgoto, mas você terá no seu terreno outras caixas de esgoto, além daquela caixa que está lá perto do PV, perto do ponto de vistoria lá da concessionária e da sua cidade, aqui no caso de São Paulo, da Sabesp. Então você não tem apenas aquela última caixa. Ou seja, quando você olha o seu terreno, cada vez que o seu esgoto, que vem, por exemplo, da lavanderia, da cozinha, que vem dos banheiros, ele chega em um ponto que ele tem que fazer uma curva, é importante você instalar uma caixa de esgoto, uma caixa de inspeção. Isso vai facilitar para você quando você tiver que fazer uma limpeza, um desentupimento. Isso é norma, isso é regra, isso é bom, isso é importante você fazer. E se você não deixou o like neste vídeo ainda, deixa. Se você ainda não compartilhou, compartilha, porque eu tenho certeza que você sabe de alguém que precisa ver este vídeo. Então encaminha para ele, clica aqui ó, embaixo, compartilhar, vai surgir um link, você manda para ele no WhatsApp, aonde você quiser mandar, e ele vai receber este link para poder também assistir este vídeo. E um segundo ponto que deve ser observado aí nas instalações de esgoto é: instalação de esgoto deve obrigatoriamente ser separado da instalação de água da chuva. Sabe aquela água do telhado? Sabe aquela água que junta lá no seu quintal e vai para aquelas grelhas e que são drenadas? Elas não podem se misturar na caixa de esgoto. Aquela água ela deve ir para a sarjeta. Ela deve passar por todas as caixas que você tiver de inspeção, porque quando você pensa na caixa de inspeção é a mesma questão da caixa de esgoto. Você tem que ter pontos onde vai fazer uma curva, põe uma caixa, põe um ralo linear que você consiga abrir, desentupir, fazer a limpeza, e após o desfecho final desta água, ela deve ir para a sarjeta, ou seja, ela passa embaixo da calçada e sai ali perto do meio-fio, perto daquela guia que você tem entre a sua calçada e a rua. Esta água, então, é lançada ali. Não pode ser misturada com o esgoto. E, finalmente, qual o momento que nós devemos preparar a instalação do nosso esgoto e a instalação das águas de chuva, das águas pluviais? Esta preparação ela deve ocorrer dependendo da sua fundação. Se você tem uma fundação que está bem profunda, você escavou bastante o seu terreno e as suas vigas baldrames estão lá embaixo, as suas sapatas estão bem embaixo, você consegue até fazer depois a sua rede de esgoto, porque você vai ter ali uma parte do embasamento acima que você consegue perfurar a sua parede de embasamento. O seu embasamento pode ser perfurado, mas toma muito cuidado, vigas baldrames não podem ser perfuradas. Então, se você tem aquele terreno no qual a sua viga baldrame já vai ficar ali próximo do nível do embasamento, próximo do nível do terreno, então você deve pensar nas instalações do seu esgoto no momento que você está fazendo a escavação para fazer as suas vigas baldrames, as suas sapatas, ou seja, a sua fundação. Eu disse aqui que em alguns casos a fundação da casa está mais lá embaixo, porque, por exemplo, nós temos regiões de praia que o terreno ali está no nível da rua e por determinação da prefeitura, do Código de Obras daquela cidade e por necessidade tem que subir uma cota de 70 centímetros, por exemplo. Ou seja, você tem que comprar terra e encher aquele terreno. E nessas situações, algumas pessoas preferem fazer primeiro lá a fundação lá embaixo, o engenheiro ou o arquiteto pensa assim, faz o embasamento e depois ele enche de terra, faz a impermeabilização, como tem sempre vídeo aqui no canal que eu falo sobre impermeabilização de fundação, faz a impermeabilização e a terra
vem a terra e faz o aterro ali naquela construção, naquela fundação, para deixar no nível acima do nível da rua e no caso de enchentes não vir trazer água da rua, água da chuva para dentro da sua casa. Neste caso é possível fazer depois as instalações de água de esgoto e de água de chuva, mas geralmente isso não acontece, então você tem que pensar, como eu falei no vídeo de hoje, todos os pontos de esgoto na hora que você está fazendo a sua fundação, para depois você não ter problemas. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido no qual eu falei sobre quando você deve fazer as instalações de água de esgoto e de água de chuva aí na sua obra.